Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com alegria estou acolhendo aqui na Rádio Catedral o João e Marcos, que são participantes, cofundadores ou fundadores do site revistacatólica.com. E como já fazemos isso algumas semanas para cá, sempre tem algum tema, alguma questão que acreditamos ser importante a ser aprofundada, um tema que acreditamos é bom refletir um pouco mais. Qual é o tema de hoje? Bem, Dom Tiago, hoje o tema é um tema meio pesado, meio dolorido, né? Que fala sobre morte e sobre vida, mas mais sobre morte, infelizmente, né? Nós estamos vivendo um momento talvez ímpar na história da humanidade, dessa escola, o nosso povo hoje, né? Até o momento, conforme a OMS, já morreram mais de 3 milhões de pessoas vítimas da... E nós vemos assim, a ação de muitas pessoas em defesa da vida, que às vezes a gente pode parar e pensar assim que acho que a humanidade está se transformando para melhor, porque tem muitas pessoas preocupadas com a vida. Então, isso poderia nos encher de esperança, né? No entanto, se nós avaliarmos melhor essa frase, nós vamos ver que não é bem assim. Porque, infelizmente, segundo também a mesma OMS, foram cometidos somente no ano de 2021 mais de 13 milhões de abortos. Eu não vou repetir. 3 milhões de pessoas morreram vítimas da Covid. Em 2020 e 2021. Exatamente. E somente no ano de 2021, segundo a OMS, foram 13 milhões de pessoas, mais de 4 vezes. A grande pergunta é, será que essas vidas não importam? Será que essas mesmas pessoas, será que esse mesmo povo que se importa tanto em preservar a vida, elas também não se importam? Na Argentina, infelizmente, foi legalizado o aborto. E nesse mês que passou agora, no dia 11, infelizmente uma jovem de 23 anos, que era uma das ativistas defensoras do aborto, ela foi para cometer um aborto. Ela adentrou no hospital, conforme tudo tem que manda um figurino. Ela tomou uma pílula abortiva, voltou para casa. 2 dias depois ela começou a se sentir mal, foi internada no hospital com muitas dores abdominais e no dia seguinte ela faleceu. Ou seja, 4 dias após ela ter tomado a pílula de aborto, ela faleceu. O médico falou sobre infecção generalizada e que é comum quando isso acontece, ou seja, ele falou que possivelmente, abro aspas para o que o médico falou, a infecção geral ou septicemia em uma mulher que toma misoprostol pode ocorrer quando a expulsão é incompleta e os restos do bebê permanecem dentro do útero. Por isso, é uma falácia dizer que qualquer instrumentação em organismo possa ser segura. O próprio médico fala sobre a gravidade e os riscos que causam aborto. Isso foi no dia 11 de abril, né? Isso. No Brasil, é liberado em 2 casos. No caso de risco para a mãe ou no caso de crianças anencéfalas. E também fruto de estudo. Eu pergunto para o senhor, de acordo com a moral cristã, o pecado do aborto tem alguma exceção que seja permitido? Na verdade, se vamos usar uma linguagem de repente que nos já logo esclareça toda a situação, que é a morte, ou então que é um ato de tirar a vida do outro, compreendemos logo que não tem nenhuma explicação, não tem nenhum ato, nenhuma situação que poderia dar para nós o direito de tirar a vida do outro. Isso seja assim claro. Às vezes essa palavra que foi implementada, né, na linguagem popular, ela tira, eu acho que esse é o objetivo dela, tirar o peso da realidade
É a realidade desse procedimento. Mas sabemos que não tem nada bonito neste todo fato, porque realmente se tira a vida de um outro ser humano que surgiu neste mundo com a nossa participação. Claro, tem uns casos até traumáticos, que é o caso de... Não são muitos casos, mas existem. Mas precisamos olhar toda a situação. Se nós estamos alinhados com a ciência, que eu acredito, não tem dúvida que a vida começa no momento da concepção. Que filosoficamente, se vamos olhar este fato na vida do ser humano, é difícil dizer porque o cérebro começa a funcionar, então o coração começa a funcionar para dizer agora o ser humano é o ser humano, né? Porque a vida já, de fato, agora está acontecendo. A partir do momento quando duas células se unem e começa essa junção das células viver, no sentido, elas se começam a multiplicar, é difícil não afirmar que a vida já não começou. Já tem o DNA completo do já ser tem humano DNA, nesse momento. mas vamos dizer que essas células, elas podemos dizer, elas têm sua própria vida. Na verdade, não vamos aqui muito entrar nessas questões, porque a própria ciência trata isso de uma maneira muito mais profunda, mas volto apenas a esse fato, né, que não tem o porquê negar o fato que a vida do ser humano começa no momento da concepção. Então, é um ser humano em seu desenvolvimento, mas é um ser humano no momento no qual ele começa a se desenvolver para tomar uma vida independente, porque até então está dependente da sua mãe, mas é uma vida humana. Por causa disso, a primeira afirmação que precisamos aqui trazer é que tiramos a vida dessa criança. E logo então vamos mais um passo, que você, João, aqui perguntou sobre alguns casos, algumas situações. Claro que é importante olhar um pouco diferente a cada situação. Por exemplo, a criança que, vamos olhar este fato, na verdade essa situação, foi concebida num ato. Compreendo que nesta situação a mãe desta criança passou pela situação traumática. Não temos dúvida que esta mãe precisa de uma ajuda. Por outro lado, compreendemos que ela pode olhar a esta criança como alguém que está presente, inclusive nela, que ela não desejou que venha para este mundo. Isso são os fatos. Nós compreendemos que a situação é assim. Mas agora vamos ver para um desfecho desta situação. Mãe, ela é neste momento vítima, ela é neste momento prejudicada? Sim. Qual é o prejuízo dela? Praticamente o mais importante é aquele psicológico. De repente também algumas lesões físicas, da qual ela precisa se recuperar. E, graças a Deus, hoje a medicina é capaz de ajudar e realmente a pessoa pode carregar durante bom tempo ainda algumas consequências, mas que sejamos claros, consequências das quais não vai aliviar nada. Ou seja, que neste momento ela se, uso outra palavra, livrando da criança, ela não vai ficar curada do trauma que aconteceu por causa do aborto. Tem um mal sobre outro mal, né? Sim, é outra ainda questão, né? É outra questão. Mas aqui eu só foco em mãe, né? Um benefício. Então, ela foi prejudicada e ela, neste momento, tem chance de se recuperar e, em grande parte dessas situações, realmente o fim é positivo, a pessoa consegue superar com a ajuda
certa, ela consegue superar este momento, essa situação, esse acontecimento. Temos, por outro lado, o agressor. Tantas vezes consegue se prender e punir. Às vezes ele não é punido. É uma pessoa que consegue se esconder, fugir, enfim. O próprio agressor, na pior das hipóteses, ele vai ficar preso, vai cumprir pena e sair do presídio. Agora vamos olhar terceira pessoa no meio desta situação, que é a criança. Surge aqui neste mundo, tem sua própria vida, o único desejo que podemos dizer dela é viver, e neste momento ela não fez nada errado. A criança própria em si, por surgir neste mundo, ela não fez nada errado. E é punida como uma punição pior de todos os outros. Temos que olhar exatamente nesta situação. Por isso, claro que apenas dizer que não deveria se abortar uma criança assim, nesta situação, na situação de uma estupro, não resolve muito toda essa situação, né? Mas precisamos olhar como podemos ajudar uma mãe assim, que vai se decidir, apesar que essa criança surgiu num estupro, eu quero que ela viva. E nós temos duas opções: ela superar esta situação e ver que esta criança é o filho dela também, ou então ela vai dizer: meu filho vai sobreviver, eu não tenho condições para continuar com ele, por isso eu vou deixar ele para ser adotado por uma outra família. Sabemos as filas enormes daqueles que estão esperando uma adoção, né? Na situação outra, que é uma criança que nasce com algum tipo de doença, problema, não tem por que romper esta gravidez se sabemos que naturalmente, se realmente esta criança não vai ter capacidade de viver, ela vai morrer. Mas os pais não vão carregar nenhuma dúvida, nem peso que eles que decidiram, né? Provocaram o fim da vida dessa criança. Eu conheço fatos assim, pelo tempo que nós temos curto aqui, não podemos muito entrar, mas conheço fatos onde pais que eu aconselhei continuar com a gravidez, eles depois me agradeceram, porque falaram: ok, nosso filho não nasceu perfeito, tinha uma lesão grave, viveu algumas horas, mas nós fomos e somos pais, nós acolhemos essa vida. E os casos concretos são muito importantes. Exatamente, né? Exatamente. E tem situação na qual se trata... Tem um filho no céu também, né? Exatamente. Agora tem um filho... Isso não podemos esquecer. E entra mais uma questão que aqui você também falou, risco para a mãe, né? O objetivo é sempre tratar a mãe. Se consequência, como se fosse efeito colateral de um tratamento que precisa ser aplicado na mãe, é a morte da criança, a isso se compreende que realmente o objetivo dessa ação do médico não era tirar a vida da criança. O objetivo da ação era salvar a mãe, que trouxe como consequência a morte da criança. Então, assim, a igreja é a favor da vida, e eu queria aqui aproveitar para convidar todos a uma iniciativa que a nossa arquidiocese abraçou no início de mês de outubro, que é a adoção espiritual. É uma ação no qual nós, através da nossa oração, acolhemos espiritualmente uma criança que surgiu, que não é esperada e por isso corre o risco de ser abortada. E durante 9 meses estamos dando como se fosse assistência espiritual a esta criança. Rezamos por ela, mas também pela mãe dela, pela família dela, para que superem esta situação, possa acolher, ou pelo menos permitam que ela nasça
depois repassando essa criança para a adoção. Então, se alguém está interessado, gostaria de procurar algumas informações a mais, pode acessar o site adoçãoespiritual.org.br ou então também acessar Instagram ou Facebook, e também o endereço é Adoção Espiritual Rio, e lá encontra todas as informações, como que se inicia essa adoção espiritual, explica também sobre várias questões, né, da visão da igreja, também quais são os prejuízos também para a mãe, porque nós, nesta iniciativa, queremos defender a vida da criança, mas também da mãe. Sabemos de muitas consequências, até você aqui, João, quis comentar, né? Consequências negativas de aborto. Sim, tem diversas. O aumento das chances de transtorno de ansiedade, depressão, o aumento do risco do abuso de álcool, alcoolismo, né? Uso de drogas, chance de suicídio. Então, essa iniciativa a favor da vida quer, na verdade, ajudar a todos. Então, quem está interessado, eu convido e, claro, rezemos também na intenção do Brasil para que, neste país cristão, país no qual os valores cristãos ficam claros, também os outros possam olhar um pouco por esta nossa ótica, né, da defesa da vida aqui. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Nós vamos estar divulgando também no site Revista Católica e também no canal Revista Católica. Muito lá bom. Na aba Comunidade, já está lá. Perfeito. Muito obrigado pela presença de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.